Salve, salve treinadores Pokémon, eu sou o King, sejam bem-vindos ao canal King Mestre Pokémon e nesse vídeo nós vamos falar sobre quais são as possíveis cartas que vão ganhar um destaque no Pokémon TCG Pocket se a próxima coleção for de Johto. Então bora lá! Você quer concorrer a uma miniatura como essa aqui do Galarian Zigzagoon? Você quer jogar torneios exclusivos da comunidade e tentar levar pra casa um quadrinho como esse aqui, personalizado com o Pokémon mais forte do mês e ainda com o seu nome estampado aqui embaixo como grande campeão do mês? Pô, King, mas deve ser caro pra participar disso tudo, não? Não, meu mano, é mais barato do que uma coca de 2 litros. Só por R$5 você participa dos sorteios, ganha acesso aos torneios, vídeos exclusivos e antecipados aqui do canal. Então dá essa moral pra gente, vem pro nosso grupo exclusivo do WhatsApp também e ajuda a gente a bater a nossa meta aqui de 30 membros desse mês. Vamos lá, família, já estamos aqui então com a primeira cartinha na tela e a gente vai analisar então essa Meganium lá de Breakpoint. Faz muito tempo que essa carta jogou, né? Mas eu quero analisar ela aqui. E, gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês é: pontos de vida, pontos de dano e também o número de energias exigidas para se utilizar em cada ataque é algo que está totalmente suspenso nesse vídeo, tá bom? Eu quero olhar características e efeitos que aparecem no Pokémon, para a gente imaginar características e efeitos que podem aparecer no Pokémon TCG Pocket. Quanto de vida ele vai ter? Com certeza vai e pode mudar. Quanto de dano ele causa? Com certeza pode e vai mudar. Quantas energias exigidas para utilizar o ataque? Com certeza pode e vai mudar, tá bom? O Pocket não é a mesma coisa que o físico, tem coisa do Pocket que vai ser baseada no físico sim, mas esses pontos e coisas com certeza vão mudar, além de artes, como essa do Meganium que vocês estão vendo na tela. É uma carta bem antiga, tem um padrão de arte aí interessante, porém não tá na maior qualidade possível também, porque a carta foi escaneada há bastante tempo atrás, tá bom? Então, dito esse disclaimerzinho, vamos analisar. Então essa Meganium aqui é uma estágio 2, ela não é X, ela tem 150 de vida, do tipo grama, e ela tem a habilidade Overgrow. Se ela tiver menos que 50 de vida, né? Então 50 ou menos de vida, o ataque que esse Pokémon causa no Pokémon ativo do seu inimigo é mais 70, tá? E aí ela tem Green Force, ela vai utilizar 2 energias de grama e uma incolor e vai bater 50. E ela vai se curar na mesma quantidade de dano que ela causou no inimigo. Então veja só, se eles adaptassem uma Meganium como essa aqui, a Meganium seria uma espécie de Kabutops do tipo grama, que bate muito pouco, só que se tiver machucado, ela vai bater e vai se curar 120. Esse Pokémon em específico, os números estão até que bons pro Pokémon TCG Pocket, né? Se ela fosse um X, torceria para ela ter mais vida, ter uns 170 e pelo menos aí causar 70 mais 70, mas talvez um Pokémon que se curasse 140 ia ser loucura, tá? Talvez fosse loucura, tá? E aí talvez ela precisasse bater com uma energia a mais. Mas se for mesmo Johto, se for mesmo Meganium, né, para receber um X, eu torço para que seja algo nesse sentido aqui. Bom, falamos sobre a Meganium. Vamos falar agora de Typhlosion, tá? Eu peguei um Typhlosion, esse aqui não é tão antigo assim, é Sun and Moon, né? Ainda assim é mais antiguinho. E aí o Typhlosion aqui, 150 de vida, estágio 2 do tipo fogo, e tem o primeiro ataque com uma energia Exploder. E ele tem aqui então, procure por 3 energias de fogo no seu deck e coloque nesse Pokémon. Depois embaralhe o seu deck, né? Então assim, a gente sabe que não existem cartas de energia no deck, então seria: pegue 3 energias da sua pilha, da sua zona de energia e anexa a esse Pokémon. O doido é que esse ataque é literalmente o estocar do
do Charizard, né? Então acho que eles não fariam um Pokémon tão igual, tá? Mas eu fiquei pensando, se o Typhlosion não receber um X, eles poderiam fazer um Baby Charizard com o mesmo ataque do Charizard. E aí seria interessante porque ele não entrega tantos pontos, porém o Bursting Inferno dele, né, o ataque aqui que ele tem, ele vai causar 100 de dano com 3 energias e vai deixar o inimigo pegando fogo. Eu acho que poderia ser uma energia para carregar mais uma, talvez, e aí você poderia sempre colocar uma energia no Typhlosion, ele usa o ataque, você dá mais uma, e ele já pode causar 100 e deixar pegando fogo. Pegando fogo causa 20 de dano, né? Então seria um Pokémon bem ok, mas talvez se for para ser um X, se fosse exatamente assim, não seria tão forte. Mas se for um Baby, é bem capaz de ser algo parecido com isso aqui, tá? Agora falando de Feraligatr, a gente fala de uma carta que é realmente forte e que tá jogando atualmente, né? Ela é de Temporal Forces, de Scarlet Violet, é mais recente, e tem um ataque e uma habilidade. Ela tem 180 de vida, é do tipo água, e tem aqui Torrential Hurt. Uma vez por turno você pode colocar 5 contadores de dano nesse Pokémon, então você pode dar 50 de dano nele, tá? Então o Feraligatr tem 180, você vai dar 50 de dano nele, vai ficar com 130, e aí o próximo ataque dele faz 120 de dano a mais no Pokémon ativo do seu inimigo. E aqui, assim, vejam que os números aqui a gente obviamente precisa corrigir. E aí, Giant Wave, 2 energias de água, e esse Pokémon dá 160 de dano, e ele não pode utilizar esse mesmo ataque no turno seguinte. Então, tem essa dificuldade de não pode usar sempre, seria um Pokémon para finalizar. O que eu acho? Talvez ele pudesse dar 100 de dano com 2 energias, tá? E aí o mesmo texto, não pode usar no turno seguinte, e a gente colocar o Torrential Hurt dele para dar mais 60 de dano, ou talvez 80, né? E aí ele seria um Pokémon capaz de ser um finalizador incrível. Ele dá 180 de dano para abater o inimigo. E assim, então cálculos de força dá pra fazer e tem que ser feito. Obviamente essa carta não pode ser adaptada com os mesmos valores, mas eu acho uma carta muito legal e faria um Feraligatr bem interessante, possivelmente bom, tá? Obviamente, talvez aumentando o custo de energia, reduzindo a quantidade de vida, mas lembrando que o Dream ia ser você montar 2 Feraligatr, ficar revezando entre eles, mas ele também tem um custo de recuo muito alto, né? Então, Irida, Leaf, ia ter bastante coisa interessante a ser utilizada. Ele não ser X seria uma vantagem, né? Ele seria um finalizador bem potente e não X, tá? Então, bem interessante esse cara para ser adaptado para o Pocket. Depois, Lugia, eu vou buscar lá em X e Y a Lugia que eu acho mais interessante. Vocês sabem do meu chute que eu acho que vai vir estádio nessa próxima coleção, vai ser o novo tipo de carta a ser adaptado pelo Pokémon TCG Pocket, na minha visão. E eu acho que a Lugia lá de Ancient Origins poderia fazer algo bem legal. Ela tem o primeiro ataque, ela é do tipo Incolor, tá? Como os Pokémon voadores são relacionados aos Incolor dentro do Pokémon TCG. E aí a gente tem então um X de 170 de vida, Incolor, e bate aqui com o seu Aeroball. 2 energias Incolor, então qualquer tipo. Esse ataque dá 20 de dano, 20x, né, para cada energia ligada no Pokémon ativo do seu inimigo. Então, uma forma de punir inimigos gananciosos e bem baratinho aqui na Lugia. E depois tem o Deep Hurricane, e esse ataque dá 80 mais 70 se tiver qualquer estádio em jogo. E depois de utilizar, descarta o estádio. Então, tanto você teria que levar estádios, enquanto também você estaria se aproveitando do seu inimigo ter estádios e também destruindo o estádio do seu inimigo e também possivelmente tirando vantagem você do seu estádio, mas não deixando o inimigo tirar vantagem do seu estádio no turno dele, tá? Então, bem forte, bem estratégico, bem interessante. Números, mais uma vez, devem e podem ser adaptados, fraquezas e enfim, tudo isso
precisa ser adaptado sempre quando vem pro Pocket. Mas essa Lugia era bem legal, acho que ela poderia ser muito legal no Pocket. Bom, Hu-Hu eu peguei o mais recente e, assim, falar a verdade, eu não achei os Hu-Hu tão interessantes. Uma coisa que eles sempre fazem é curar de alguma forma e mexer com a energia de fogo também é alguma coisa pra eles, né? Então, esse aqui seria o Hu-Hu, que eu acho que pode ser adaptado. Ele tem aqui, então, uma vez por turno você pode pegar 2 energias básicas de fogo da sua mão e ligar a um Pokémon do Ethan no seu banco. Eu não acho que vai ser adaptado Pokémon do Ethan e nem de nenhum outro treinador, então eu acho que poderia ser: pega uma energia de fogo uma vez por turno e anexe em um dos seus Pokémon do banco, tá? Se for qualquer Pokémon, ele coloca nele mesmo, aí seria muito parecido com a nossa querida, como é que chama ela, gente? Com a Leafeon, tá? Poderia ser interessante, possivelmente ele poderia substituir o Moltres como um excelente energizador de Pokémons de fogo, né? E ainda assim, ele tem um custo de ataque muito alto, porém quando usa bate 160 e cura 50 de cada um dos seus Pokémon, tá? Eu acho que assim, poderia talvez só curar dos de fogo e obviamente bater menos, talvez bater... Se não, assim, ainda se batesse 140 com 2 energias, para 4 energias, ficaria bem próximo do que é o Gyarados. O efeito bônus seria curar os seus outros Hu-Hu e outros Pokémon. E também servir... Cara, seria uma baita carta, tá? Obviamente, o 230 de vida não rola, né? Talvez tivesse 150 de vida, bate 140, heala 30, né? Aquilo de números a serem adaptados. Pegaria uma energia e não 2, né? Então, números a serem adaptados. Mas seria um Moltres que, tipo, que energiza mais devagar, porém que tem um ataque que pode ser mais eficiente. Eu adoraria ver um Hu-Hu adaptado a partir desse aqui, tá bom? Vamos lá, agora a gente vai entrar para alguns outros chutes, mas eu acho que Espeon e Umbreon, se Johto for o foco, eles devem receber X em algum momento. E o que eu trouxe foi esse aqui, bem recente, né? De evoluções traumáticas, né? Evoluções prismáticas. Esse aqui é um Pokémon X Terastal, então tem algumas informações aqui peculiares, no tipo, usa uma energia de grama, uma psíquica e uma noturna. Cara, esquece as cores da energia, esquece o efeito de Terastal, esquece que tem esse tanto de vida. Vamos falar só do que isso aqui está sendo feito, tá? As Espeon, historicamente, tem a habilidade de fazer o seu inimigo desevoluir. Eu vi uma que fazia isso para uma energia, mas ela era muito antiga e achei só loucura, tá? Mas esse ataque aqui, ó, se ela tivesse por 3 energias e ela fala, devolve um dos seus... cada Pokémon evoluído de um dos seus Pokémons do inimigo assim, você vai desevoluir um Pokémon e vai colocar o estágio final dele no deck. Isso é bizarro. Isso é bizarro, tá? Então, teria que ser uma coisa muito doida. A gente já tem ali o Rotom que faz isso, mas faz com uma moeda, né? Mas, por exemplo, o cara tem ali um Charizard. Se você utilizasse esse ataque da Espeon, o Charizard ia pro deck e o Charmander e o Charmeleon ia pra mão do cara. Tá? Isso é doideira. Isso é doideira. E aí depois tem um outro... E ainda tem esse outro ataque que combina, né? Quando ele dá Psyche Out, uma energia psíquica e 2 incolor, pra dar 160 de dano e descarta uma carta aleatória da mão do inimigo. Cara... Se ela tivesse um ataque com 3 energias que devolve e depois um que dá, tipo, 50 de dano e descarta uma carta da mão do inimigo... Não, acho que talvez por 2 energias, né? Nossa. Obviamente, pelo custo de energia e cores de energia, esses ataques seriam todos ruins, né? Mas a gente já viu, os dragões têm essa característica no Pocket, né? Os dragões têm essa característica de atacar com várias cores. Mas isso aqui poderia ser adaptado para fazer uma Espeon
de interrupção, né? Uma Espion que atrapalha o inimigo muito forte, tá? Bom, Umbreon. O Umbreon mais interessante que eu achei foi esse aqui, nem é um X, tá? Mas tem um ataque aqui, Blindside. É uma Dark, 110 de vida. É um estágio 1, não é um X. E tem aqui a habilidade de... bate 60 em um Pokémon do seu oponente, pode ser no banco ou no ativo, desde que o Pokémon já esteja machucado, tá? Então, se o Pokémon não tiver machucado, você não pode usar esse ataque, porém, é em qualquer lugar com 60 de dano. E isso aqui, no Pocket, ia ser muito, muito forte, tá bom? Muito, muito forte. Eu adoraria ver esse Umbreon sendo adaptado. O segundo ataque dele, Moon Mirage, é meio paia, né? Uma energia noturna, 2 energias incolor pra dar 80 e deixar o inimigo confuso, né? Então, ok. Eu acho que poderia ser o primeiro ataque e 2 pra dar assim, 2 pra dar 40, sei lá, 2 pra dar 70, né? E aí a gente teria um Umbreon que poderia jogar junto de Spiritomb, junto de Darkrai. Então, pô, seria bem legal, bem legal. Esse Umbreon, pra ser adaptado, não tá tão difícil e seria bem interessante, tá? Agora a gente vai falar de Tiranitar. E aí, pô, King 2 noturno? Esse aqui tem que ser noturno. Essa Tiranitar poderia ser de luta, né? Poderia ser de pedra. E tá tudo bem, tá? E aí a gente tem, então, 340 de vida. X estágio 2 no físico tem muita vida. Ignora esse tantão de vida aí. Obviamente, números, cores, energias, tudo tem que ser adaptado, né? Mas teria, então, esse ataque aqui, Grind, uma energia incolor. E esse ataque dá 50 de dano para cada energia ligada nesse Pokémon, tá? Então, isso aqui é a cara de Pokémon de luta dentro do Pocket. E é um ataque que você poderia começar batendo logo, apesar de ser um estágio 2, né? Uma energia para 50 no estágio 2, ok. Mas se tiver 2 já é 100, se tiver 3 é 150, né? Então poderia talvez ser 40 de dano, né? E aí dá 40 de dano, 80, 120, 160. Então com 4 energias seria muito dano. E tem o Tyrannical Crush aqui embaixo. 3 energias sendo a primeira aí de noturno. E dá 150 de dano e descarta uma carta da mão do seu oponente sem você olhar qual carta é. Enfim, então, enquanto tá descartando, né? Uma carta aleatória. Então, assim, é bem interessante, tá ligado? Bem interessante. Essa Tiranitar eu adoraria ver ser adaptada, tá? E aí, por último, eu trouxe um cara que é muito chute meu, mano. Muito chute meu. Eu não acho, assim, que tem, grande chance dele ser adaptado, caso seja Jotô. Eu só tô falando que eu adoraria ver o Steelix. Eu gosto do Steelix enquanto um Pokémon de metal, né? Um dos Pokémon de metal originais aí. E eu adoraria ver. Esse aqui é um Pokémon V. Esqueçam que ele é um Pokémon V. Eu gostaria de ver ele ser adaptado como um Pokémon X, ok? Então vamos lá. Raging Hammer. Então, 250 de vida. E esse aqui eu acho que seria legal ter muita vida, tá? Eu acho que seria legal a gente ter o nosso primeiro X de 200 de vida, tá? E aí um Xão de 200 de vida, fraqueza a fogo, né? Então ele continuaria sendo abatido ali pelos Charizard com alguma facilidade, né? E tem Raging Hammer. Esse ataque dá 30 mais 10 de dano para cada contador de dano nesse Pokémon. Então, por isso que eu queria que ele tivesse muita vida. Se ele tivesse, tipo, 200 de vida e ele tomasse 50, né, tivesse com 150 de vida, o ataque dele ia dar 80, né? Se ele tivesse tomado 120 de dano, o ataque ia dar 150, né? Então ia ser uma brincadeira muito interessante de você curar o seu Steelix um pouquinho, mas não curar demais para ele não perder dano, né? E aí ele teria então esse último ataque aqui, Iron Tackle, 5 energias. Esse Pokémon dá 30 de dano nele mesmo, mas dá 210 no inimigo, né? Aqui, assim, esse aqui, talvez esse último ataque poderia ser 3 energias
pra dar 100 de dano e dar 30 nele mesmo. Porque aí você teria um ataque que habilita o seu primeiro ataque. Cara, porque no Pocket talvez o cara só não batesse em você, né? Mano, mas eu adoraria ver esse Steelix sendo adaptado. E talvez poderia ser com 4 energias de metal, né? Já que a gente sabe que o Onix que tá no jogo hoje já usa muita energia, né? O Onix já usa muita energia e a gente tem o Brock para acelerar o Onix, então poderia ser bem legal ver esse Steelix adaptado, tá bom? É isso, vamos trocar aqui rapidinho. E eu quero agradecer então todo mundo que tem assistido aqui, a gente tá nesse momento de esperar a próxima coleção, então é por isso que eu não tô trazendo tanta gameplay. Eu acho que eu já trouxe todos os bons decks desse meta pra vocês, algumas opções e também algumas brincadeiras. E espero que vocês tenham gostado dessa nossa temporada, vamos começar a hypar a próxima. Lembrando que aqui então todos os números e coisas podem ser e devem ser adaptadas, mas espero que você tenha se divertido. Mais uma vez, torne-se membro para ajudar o canal. A gente tá com 15 membros aqui no momento. Ajuda a gente a bater as 30 assinaturas aí, que ajuda a gente a financiar o canal e manter ele rodando. E você também recebe um monte de conteúdo exclusivo e de brinde, certo? É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Vou deixar aqui em cima pra você o meu último vídeo especulando então qual vai ser a próxima temporada. Se não for anunciado, amanhã a gente imagina os pokémons de Hoenn. Fui!